O Banco do Brasil e a Petrobras anunciaram operações que totalizam 6 bilhões e meio de reais que envolvem compromissos com a sustentabilidade. São notas de crédito à exportação que materializam projetos voltados à descarbonização e preservação de biodiversidade. Vanessa Pires, especialista em estratégias e políticas sustentáveis e CEO da Brada, conversa com a gente sobre essas operações. Seja muito bem-vinda, prazer conhecê-la, obrigado pela presença aqui no Agora. Vamos lá, notas de crédito à exportação que materializam esses projetos. Queria que você falasse um pouquinho, explicasse melhor para a gente em que consiste essa operação. Primeiramente, bom dia. Obrigada por estar aqui, poder falar um pouco sobre esse assunto, né, diante de um cenário que tão favorável para falar de ESG, né? Essa questão da Petrobras, junto com o Banco do Brasil, ela vem fortalecer cada vez mais, né, a importância de trabalhar os conceitos, principalmente das maiores empresas do Brasil. Elas fortalecem esse setor, né? O que são as notas de crédito, né? É importante salientar o que seria isso para as pessoas entenderem, né? Na verdade, como se fosse um incentivo para que as empresas exportadoras pudessem garantir a receita dela através de crédito de título de dívida. Então, o que acontece? As empresas que são exportadoras, elas muitas vezes precisam desse crédito porque o dinheiro que vem demora muitas vezes a entrar. Então, isso é uma garantia de crédito futuro e, com isso, consegue fazer todo com que uma cadeia consiga cada vez mais trabalhar as questões de sustentabilidade. Então, assim, para ela poder liberar esse crédito, as empresas têm que apresentar essa transparência e cada vez mais trabalhar com indicadores de ESG. Isso fortalece toda a cadeia, né? Então, a gente fala que o ESG não são só para as grandes empresas, né? São para toda a cadeia de fornecimento. Então, cada vez mais isso vem fortalecer e contribuir para que mais prática de ESG aconteça no nosso país. E uma das questões que acabam, enfim, que são um tema para a evolução do ESG é exatamente como garantir o cumprimento das métricas que estão associadas a isso, né? Que você estava falando, bom, as empresas vão ter que demonstrar transparência, né? Enfim, tudo que está envolvido no I, no S, no G. Como que nesse caso do crédito, da carta de crédito, teria o olhar? Como acompanhar e monitorar a aplicação do ESG nas empresas? Hoje a gente fala que muita gente fala só da questão de sustentabilidade, né, como um ponto focal, mas esse dia ele é muito mais abrangente que isso. Então, quando a gente fala da questão da governança da empresa, por exemplo, a gente fala de transparência, compliance, tudo isso, política de anticorrupção, tudo isso é tudo importante para a gente poder pensar a sigla ESG como na verdade, um planejamento da empresa como um todo. E principalmente também a questão do S. O S ele vai além da questão só interna da empresa, né? É a maneira também como a empresa se relaciona com as questões sociais. Então, quando a gente pensa em ESG, muita gente só foca na questão de sustentabilidade. E para as questões de sustentabilidade terem base de sustentação, a empresa tem que pensar na sigla como um todo. Então, vai desde a governança, a questões sociais e a questão de sustentabilidade. Esses três pilares dão base e estrutura para que cada vez mais a empresa possa estar mais madura e mais transparente para cumprir as práticas de ESG. E, bom, nesse cenário você começou falando que era um momento muito oportuno para falar do debate, né? O cenário internacional tem ficado mais avesso a esse debate? O que a chegada do Trump e esses novos posicionamentos de diversas empresas em relação a algumas práticas de diversidade ou mesmo de sustentabilidade, pensando no uso da matriz de petróleo, né, de óleo e gás, acaba tendo e quais são os desafios, então, e até o significado dessas parcerias serem anunciadas nesse momento? É bem interessante, né, esse tema, porque desde que isso aconteceu, acabou trazendo bastante burburinho, dizendo que as práticas de ESG estavam arriscadas a dar uma estabilizada, né? E eu falo assim, cada vez mais os indicadores são muito fortes para que isso aconteça, né? Se você pegar dados de todas as empresas da América Latina, o Brasil ele sai à frente com as empresas dizendo que vão praticar. Chega a ser 76% em detrimento acho que são de 50% para falar que cada vez mais as empresas vão focar e se desenvolverem nesse assunto, né? E quando a gente fala de prática de consumidores, por exemplo, tem um estudo exatamente da CNI que fala que 86% dos brasileiros vão consumir de empresas que estão dando toda uma transparência e atividade voltada para a questão de ESG. O que a gente mostra com isso, né? Que apesar de, claro, né, quando a gente pensa em políticas públicas, né, a gente pensa que
as maiores potências, né, do mundo, elas podem contribuir mais para a aceleração desse processo, isso mostra que também existe uma força muito interna capaz disso acontecer. Então, assim, apesar da gente entender que juntos, né, quando a gente pensa em construir políticas de nações, por exemplo, isso é muito importante porque fortalece, né, favorece muito mais o crescimento, né? E, de fato, todos nós estamos no meio ambiente, então deveríamos contribuir para isso. Mas fortalecer a política interna também é muito importante e favorável. Então, quando a gente pensa num Brasil, por exemplo, o tamanho da potência que nós temos, né? E todos esses números, tanto falando das empresas, né? Que 70%, por exemplo, já pretende fazer isso até 2026. Então, assim, a gente está falando de um prazo muito curto, né? E 86% dos consumidores querem consumir de empresas que têm as atividades de transparência voltada para esse dia. A gente fala de uma potência enorme que não tem como mais voltar e parar esse movimento. A gente está falando desses créditos para a promoção da sustentabilidade em relação a duas empresas estatais gigantescas, Petrobras e Banco do Brasil. Isso tem a ver também muito com a agenda do governo, né, de marcar posição em relação à promoção da sustentabilidade, das questões que dizem respeito à sigla ESG também, né? Sem dúvida, né? Quando a gente pensa em construção de políticas, né, voltada para a questão de ESG, as questões regulatórias e a questão de política de governo, elas são favoráveis cada vez mais para que as empresas tenham bases sólidas, né, para poder se construir, né? Quando a gente fala em ESG, a gente não fala de um movimento de um só ator. A gente pensa em todos os atores que precisam estar envolvidos, desde da parte realmente da política, né? A gente tem toda uma construção do chefe de executivo hoje que favorece todo esse cenário, como a gente pensa nas empresas, né? Que já viram que isso é tão importante, assim como a gente pensa no consumidor, que é a ponta final, que também está falando e está pedindo sobre isso. Então, não é só a sigla que a gente fala que é o tripé, né? O tripé ele também é maior dos atores. Então, todos os stakeholders que tenham força sobre isso, eles são importantes para estar nesse processo. E, sem dúvida, uma política pública brasileira que favorece esse cenário constrói o que a gente precisa para cada vez mais avançar nisso, que são as regulamentações. As regulamentações cada vez mais favoráveis a isso, fortalece que novos produtores, né, de energias verdes possam produzir e cada vez mais fortalecer toda a cadeia voltada para essas questões, não só da sustentabilidade, como eu acabei de falar, como a questão da diversidade dentro das organizações, a questão de trabalhar política de incentivo para que cada vez mais a sociedade possa colaborar com esse processo e as empresas possam entender isso como um benefício, não como uma questão pró-desenvolvimento econômico, né? Queria até puxar um pouquinho o fio desse final, né? Porque o presidente Trump, na prática, ele acaba trazendo o debate como uma coisa assim, isso aí é bobagem, né? Vamos dar resultado, né? Vamos lá, é petróleo porque tem petróleo, vamos explorar mais o petróleo. Tem uma coisa, como assim, se você for pensar estritamente, de alguma maneira acaba tendo essa dicotomia, assim, né? Se fosse pensar no econômico, passa por cima, né, e não precisa dessa ideia toda ESG. Você está trazendo outros aspectos que, na verdade, com regulação e outros mecanismos públicos, você poderia ajudar numa transição. Mas isso seria diferente de fazer um protecionismo, né? Estou querendo colocar aqui do ponto de vista econômico, qual que é o sentido do ESG? Como é que está esse debate que às vezes contrapõe a demanda política com a demanda econômica em relação a esses temas? Então, eu costumo dizer que cada vez mais a gente tem que desassociar as questões partidárias às siglas de ESG, né? Elas podem pensar na questão de políticas públicas, mas a questão partidária, às vezes, elas desfavorecem a construção desse debate, né? Porque, como eu falo, assim, hoje, se você pegar as empresas que investiram em ESG, elas estão com um aumento de capacidade, chega-se a 3% a 4%. Então, esses indicadores mostram que cada vez mais as empresas que estão contribuindo com esse processo, elas estão aumentando a produtividade, não reduzindo. Então, às vezes, tem algumas bandeiras que levam a crer, né, que levam a passar uma informação, que eu falo que trabalha que a questões da sigla ESG, elas são contrárias ao desenvolvimento econômico de um país. E muito pelo contrário. O que eu falo é o seguinte, é que são novas formas de fazer. E no primeiro momento, gera uma resistência, né? Tudo que é novo, a gente tende a ter uma resistência, né? Então, eu costumo dizer assim, se você abrir a cabeça para o novo, que não tem jeito, veio para ficar, porque o consumidor final está pedindo isso, toda uma construção de políticas públicas está pedindo isso, você vai ver que é bem possível, se pegar case das empresas que estão atuando nessa área, você vai ver que elas estão aumentando o desenvolvimento
investimento cada vez mais fazendo com que aquilo seja parte da empresa como um todo, né? A sociedade responde, principalmente quando você age preventivamente. Então, a questão da sustentabilidade, quando você envolve a comunidade, que tem muito mais capilaridade para ter informações sobre o que está acontecendo no meio ambiente, você consegue agir preventivamente. E aí, depois, você consegue fazer toda a mensuração dos impactos reais que aquilo acontece. Então, todos os indicadores apontam que todos os cenários que envolvem esse dia, eles são favoráveis, né, a todo o desenvolvimento cada vez mais diferente e sustentável para a gente poder trabalhar isso e trazer mais informações, principalmente assim, as empresas que investem nisso, elas também estão investindo em informação. Então, o consumidor final, ele começa a entender melhor quais são essas práticas e o que leva cada vez mais eles querendo consumir de empresas que estão dentro desse cenário. Quando a gente fala na sigla ESG, a gente está falando de efeitos ali que são muito claros e diretos, de promoção de justiça social, falar sobre promoção da sustentabilidade, melhora na governança da empresa. Mas, talvez para muitas pessoas, puxando nessa resposta que você deu, não fique tão claro o porquê do ganho de produtividade e o porquê do aumento do lucro, no final das contas, dessa empresa. Queria que você, como especialista na área, explicasse bem o beabá didaticamente do porquê do aumento dessa produtividade e lucratividade numa empresa que, de fato, aplica os preceitos da sigla ESG. São diversos componentes que fazem com que tenha esse aumento, tá? Quando a gente pensa em falar em questão da governança, por exemplo, a gente pensa que uma empresa que é bem estruturada para trabalhar toda a questão de política de anticorrupção, né? A política de envolvimento dos atores que estão dentro das empresas, trazendo cada vez mais transparências para que cada vez mais os colaboradores sejam parte da empresa como um todo e ela possa realmente mensurar as questões que vão desde ética, né? Isso favorece todo, inclusive, a empresa se organizar e entender como isso parte de um todo, né? E quando a gente fala da questão do S, que é a questão social, quando a gente fala que a empresa ela pensa na diversidade dentro dos meios corporativos, por exemplo, a capacidade, por exemplo, de homens e mulheres, se você pegar até hoje indicadores de homens e mulheres dentro do cargo do trabalho, ainda tem uma disparidade muito grande. Então, trabalhar esses conceitos que cada vez mais a diversidade possa fazer faça parte dentro da organização como um todo, a questão realmente de trabalhar a comunidade dentro do seu aspecto, dentro da empresa, fazendo com que ela faça parte desse contexto, você faz toda uma mudança histórica dentro da empresa realmente, principalmente com a questão do subsídio. O governo hoje dá diversos subsídios para as empresas que atuam nesse segmento, que cada vez mais favorece esse contato com o social, e a questão da sustentabilidade é o novo, né? Ainda tem-se diversos estudos que a questão da sustentabilidade, ela tem uma redução muito grande ao longo prazo. No primeiro prazo curto, para todo o equipamento, né, toda a questão que você tem que envolver, ele pode parecer que aquilo é muito custoso. Mas se você pensar isso a longo prazo, né, que é tudo que a gente fala de sustentabilidade, ela muitas vezes não tem um efeito imediato. Então, no primeiro momento, pode parecer que tem um custo elevado para as empresas. Mas a longo prazo, isso é totalmente já mensurado, que as empresas que estão cada vez mais mudando a sua forma de trabalhar internamente, construindo toda uma transição energética, ao longo prazo ela tem um efeito muito mais positivo. Esta foi Vanessa Pires, especialista em estratégias e políticas sustentáveis, CEO da Brada. Muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Agora e até a próxima, viu? Obrigada. Tchau, tchau.